E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Como todos estão careca, assim como eu, de saber, Lisca deu um pitu no esporte e foi treinar a equipe do Santos, né? Mas apenas, pelo menos é o que eu tô vendo, apenas o próprio treinador acha que fez algo certo, né? Porque até mesmo lá, entre os torcedores do Santos, eu vi muita gente comentando que foi uma puta sacanagem essa do Lisca, o que ele fez pro esporte, né? Já que o treinador não é assim, não tá sendo assim tão querido a sua chegada pela grande maioria da torcida do Santos. Tem muita gente criticando a contratação do Lisca, tá? Mas isso é outro tema, tá bom? Mas vamos ver como reagiu a imprensa nacional sobre essa picaretagem que o Lisca fez com o esporte. Dá uma olhada. Brincando de ir à imprensa dar notícia e ele bancando de cínico. Então, assim, o Lisca conhece futebol, admiro profissionalmente o trabalho dele, acho legítimo ele trocar de clube. Agora, a maneira como ele conduziu foi covarde com quem estava na sala de imprensa, porque ele foi omisso e mais do que omisso. Omitir é uma coisa, mentir é outra, completamente. Se fez de João sem braço, de tonto diante do torcedor do esporte, quando a história já estava em andamento. Seria uma questão muito mais de hombridade assumir. Tem uma negociação, eu espero que respeitem meu interesse profissional. Ainda assim tentei ganhar o jogo hoje, entendo a bronca do torcedor do esporte, mas não gostei de ter sido agredido, porque também é outra história, uma coisa não justifica a outra, mas encarar, não fazer quem estava lá apurando, trabalhando pela notícia, né, como tratar todo mundo como um bando de otário. Eu não gostei da condução do Lisca no caminho. Só que a informação vazou e a reação da torcida foi pesada, né? Torcida do esporte, né? Abel, a gente vai ter de ver o seguinte, tem de aguardar as próximas horas se realmente o Lisca vai se desligar do esporte para ser o novo técnico do Santos. Mas se ele for para o Santos, ele começa muito mal. Porque a entrevista dele ontem na Ilha do Retiro foi uma entrevista constrangedora, muito confusa, muito contraditória. Ele começa falando que ele quer falar apenas do esporte, está falando ali como treinador de esporte, que não teve contato nenhum do Santos. Depois, quando ele é perguntado, então você garante que fica? Não garanto que fica. A palavra da sua boca. Pois é. Minutos depois de falar que ele é o técnico do esporte, ninguém do Santos o procurou. Exatamente, só para repetir nervoso, o que você falou. né? uma repórter, se eu não estou enganado... Acho que foi uma repórter. Uma repórter, ela o interrompe e fala assim, bom, já que você disse que você fica, aí ele fala, não, eu não... Você está colocando palavras na minha boca, eu não disse que fica. Ué, fica ou não fica? Exatamente. Então, assim, muito confuso. Se ele acertar com o Santos, acho que ele começa mal, né? Os primeiros passos como ex-técnico do esporte, talvez novo técnico do Santos, não são bons passos, não. Porque o Lisca é um bom comunicador, né? A gente percebe, a gente geralmente para ouvir o Lisca, né? Ele prende muito atenção na maneira que ele fala, que ele se manifesta. Mas ontem, realmente, não sei se o clima da Ilha do Retiro durante o jogo pesou para mudar talvez uma postura que ele teria depois do jogo e foi modificada. Mas não é um bom começo ele acertar com o Santos, não. Esse Lisca que a gente viu ontem, muito confuso, muito contraditório. Tentou o direito de receber a proposta do Santos, de avaliar. Acho que para o esporte é uma notícia muito ruim, porque o esporte o contratou e ele volta a um grande clube. Acabou de chegar, né? Há 3 semanas, há 4 jogos. Por isso que eu acho que essa conversa nossa aqui, muitas vezes, de dar continuidade, dar tempo, é uma conversa mais da gente do que deles. Sim. Eles não têm nenhum tipo de Até porque preocupação ele falou com isso, isso. né? O ambiente Estão do hoje em um futebol. clube e eles... Não, isso o Lisca tem razão. Olha, eu talvez peça demissão hoje, mas eu posso ser demitido daqui a uma semana. Claro que pode acontecer. Mas eu não gostei do que vi ontem, não, Abel. Achei muito contraditório, muito confuso o Lisca. E se ele tem a chance de sair para o Santos, se ele optou por sair para o Santos, ele tem de saber que ele vai encontrar no Santos um ambiente complicado também. Para trabalhar como clube, ambiente interno, externo, não é fácil, não. Porque, Barreto, eu acho muito, muito complicado até tentar explicar como é que um profissional sai de uma empresa 3 semanas depois que chegou apenas. Seja em qualquer área que for. Mas é mais estranho ainda quando você chega como o Lisca chegou, sabe? Essa relação entre ele e a torcida do esporte, de fato, era uma relação que chamava atenção, porque o Lisca sempre foi, digamos, rival do esporte. O Lisca trabalhou 2 vezes no Náutico e em outros clubes, nunca havia trabalhado no esporte. Quando era técnico do Náutico, trocava farpas, por exemplo, com o Neto Baiano, que na época era ídolo da torcida do esporte, às vezes soltava farpa com a própria torcida do esporte. Mas sempre foi uma relação, digamos, de brincadeira, de gozação entre as duas partes,
E a torcida do Sport mostrava respeito ao Lisca. O Lisca veio jogar com o Ceará, por exemplo, aqui na Ilha do Retiro, ele foi aplaudido sem nunca ter trabalhado no esporte, só pela figura dele e tal. E aí, quando houve a demissão do Dalpozo, a pressão para que fosse o Lisca foi muito grande. A torcida do Sport se empenhou muito para que a diretoria rumasse para essa negociação. Aí o Lisca acerta, houve festa para a chegada dele, primeiro jogo contra o Londrina em casa, tudo deu certo, tudo caminhou bem, o Sport venceu, teve a história do alambrado que eu expliquei agora há pouco. E aí, de repente, meio que de uma hora para outra, 3 semanas depois apenas, você sai do clube e sai de uma forma que deixa arestas, né? Porque a diretoria do Sport garante que ele não avisou absolutamente nada. Ele poderia muito bem ter chegado para a diretoria ontem, se fosse o caso, e olha, eu recebi uma proposta do Santos, uma proposta de Série A, eu gostaria muito de ficar aqui, de deixar a porta aberta. Enfim, existem várias formas de você conseguir demonstrar com argumentos essa possibilidade. A própria ligação dele com o Newton Drummond, que é um cara que eles trabalharam juntos já várias vezes, um confia no outro, então ele está chegando no Santos. Até isso serve como argumento para ele mostrar para a diretoria do esporte que não estava deixando o esporte por uma simples razão, mas sim por uma grande oportunidade de carreira dele e deixar a porta aberta para o futuro. O Lisca preferiu não fazer esse caminho. Meu Deus, aí fica difícil a gente... Eu adoro o Lisca doido, Mas eu você sabe adoro. que a memória no futebol ela é curta, né? As pessoas esquecem Mas tem isso. umas coisas que batem tão forte. Mas provavelmente no esporte ele não pisa mais. Então, pra que isso? Pra que um cara como o Lisca, ainda falando o que ele falou, da forma que ele chegou? Aí tem umas coisas no futebol que eu não entendo, mesmo passando tanto tempo trabalhando com a bola, vendo o pessoal aí, eu não entendo pra que dessa forma. Às vezes a transparência, às vezes não, a transparência sempre é o melhor negócio. Diz, realmente foi procurado. Pode ser dolorido, né? Mas que seja... Porque depois claro. vai acontecer e se o desfecho realmente foi positivo, todo mundo sabe que é pelo menos, se não uma negociação, uma expectativa, um contato. Como vocês acabaram de ver, muitas pessoas da mídia do Sudeste, né, lá da mídia do eixo Rio-São Paulo, assim, não ficaram muito felizes e não aprovaram esta atitude do Lisca, né? Não foi só a mídia pernambucana e tampouco a torcida do esporte que achou que o Lisca fez algo imoral, né? Digamos assim, algo que não foi muito correto na sua carreira e está se queimando, querendo ou não, está se queimando no mercado brasileiro de times de futebol, né? Lisca é um bom treinador, tá? Eu realmente acho ele um bom treinador, apesar que eu não quero que ele nunca mais volte a pisar na Ilha do Retiro, mas eu acho que ele é um bom treinador, mas ele não é um treinador top não, galera. O Dorival Júnior, há umas semanas atrás, fez a mesma coisa com o Ceará, abandonou o Ceará e foi treinar o Flamengo, mas o Dorival Júnior tem uma carreira muito mais, digamos assim, conceituada, né? O Dorival Júnior vai fazer isso 20 vezes e vai continuar sendo contratado por grandes clubes do futebol brasileiro. Tá correto? Não, mas assim é o jogo, né? Já Lisca já queimou o seu mercado com Pernambuco, né, galera? Eu acho muito difícil o Sport Santa Cruz ou o Náutico voltarem a contratar o Lisca, né? Principalmente o Náutico e o Sport, né? O Náutico, porque Lisca, quando foi agora para o Sport, se declarou para o Sport, né? Disse um monte de besteira lá, tal, que nos encantou, mas possivelmente a torcida do Náutico não gostou muito, né? Já o Sport não precisa dizer nada, né? O Santa Cruz, meu irmão, acho que nem o Lisca vai querer ir pro Santa Cruz, né? No Ceará, o Lisca também tá meio queimadinho, né? Porque ele treinou o Ceará, meio que abandonou o Ceará aí também, segundo algumas informações que eu fiquei sabendo, e ele não vai treinar o Fortaleza, porque a torcida do Fortaleza não vai querer um Lisca doido do Ceará no Fortaleza, né? Em BH, ele treinou o América e andou falando muito também na época do América contra Cruzeiro e Atlético Mineiro. Até com razão, porque realmente o América... Realmente o que fizeram com o América foi um pecado, né? Meio que passaram a mão no América também, né? O América foi muito prejudicado pela arbitragem, mas o Lisca, ó, começou a falar, então eu acho muito difícil Cruzeiro e Atlético Mineiro contratarem o Lisca, né? Então, ó, o cerco se vai fechando e o Lisca daqui a pouco vai estar treinando times muito menores, né? E olhe lá se ele vai ter chance de treinar um time na segunda divisão. Mas enfim, vocês já viram aí as opiniões das pessoas da imprensa. Agora eu quero que você deixe aqui a sua opinião, tá? O que foi que você achou do que a galera aí da imprensa do Sudeste andou falando, né, nesses últimos dias sobre esta sacanagem que o Lisca fez com o esporte? Deixa aqui o teu comentário. Não esquece de deixar like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Tchau, galera!